Êxodo, capítulo 9. A quinta praga, a morte dos animais. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo. Farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido, e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A sexta praga, os tumores. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar, diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima, e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga, a chuva de pedra. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gosen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei.
O Senhor Deus é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor. Chega de trovões e de chuva de pedra. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó Rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando, e como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora.